E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o risco de uma moratória na Rússia. A Rússia aí vai ter algumas dívidas vencendo muito em breve, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E existe um risco, então, dela passar um calotinho, até por conta das sanções que estão sendo feitas ali contra ela. Vamos falar sobre isso. Eu vou trazer um indicador também de arrepiar os pelos, que aponta o risco de uma grande recessão em breve. Eu vou mostrar esse indicador para você ainda nesse vídeo. Eu convido você a assistir até o final e no finalzinho eu ainda falo sobre o Bitcoin. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro nosso resumão, bora cair para dentro. Já vai deixando o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Começando então trazendo essa matéria aonde a Rússia, pessoal, tem de quitar aí uma dívida de 2,6 bilhões até 4 de abril. Essa questão aqui, pessoal, ela não é muito preocupante. É uma quantidade pequena, né? Não causaria, caso ocorra uma moratória por conta das sanções, ou retaliação, enfim, né? Caso a Rússia não pague essa dívida, não seria um risco sistêmico, né? Mas é claro, é aquela história. Já estamos num cenário onde a pólvora está encharcada de gasolina, né? É questão de cair uma faísca ali, né? Então a gente vai acompanhar, claro, essa história aqui. Tá muito perto de vencer aqui essa dívida, né? Mas aparentemente, até pelo que eu li aqui na matéria, e os especialistas vêm falando, não representa um risco sistemático para causar uma grande correção, certo? Muito bem. Hoje as bolsas de Nova York fechando em baixa, observando lá a questão das tensões na Ucrânia. Parecia que iam se acertar e tal, mas hoje aqui eu estava vendo que eles estavam posicionando algumas tropas ainda, então não parecia que o ambiente estava de retirada das tropas para acabar com essa história. Então, embora parecia que estava se apaziguando a questão entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia até falou que aceitava ali uma questão de neutralidade, de ela se posicionar como neutra e tudo mais, para buscar esse acordo. Aparentemente, pelo que até a matéria vai contar, não é o que a realidade nos apresenta. E aí o risco, né? O medo do mercado é justamente o risco da continuidade desta guerra, o que afetaria lá a questão das commodities. Vamos ver aqui como é que tá até hoje, que o petróleo subindo de leve, subindo 2,87%, soja também subindo, né? As commodities de maneira geral com essa expectativa aí, né? Com esse receio de continuidade dessa guerra, que poderia gerar mais inflação. Então as bolsas, elas dão justamente essa correção por medo, né, da inflação que essa guerra pode gerar. E claro, né, a gente também tem que lembrar que supply chain na China por conta dos fechamentos. Então tem várias questões, né, ainda vestígios da impressão de dinheiro que ocorreu lá da Pand para cá e tudo mais. Então tem muita coisa, né, ainda que nós vamos colher agora, né? A conta tá chegando agora e ainda mais conflitos para colocar, para engrossar mais o caldeirão ainda, né? Então esse que é o receio do mercado, mais inflação. Se a gente pegar na Europa, por exemplo, a inflação na Europa aqui, pessoal, tá batendo recordes, né? Então a inflação de março na Alemanha bateu recorde e tá aí em 7,3%. 7,3% aí no acumulado, né, pessoal? Então é uma inflação que é parelho com os graus dos Estados Unidos, é o mundo todo com essa inflação. Agora a gente vê um aperto monetário, então nós estamos vendo um movimento global de aperto monetário. O Brasil, como é um país de maior risco, começou esse movimento, né? Até por conta, falando da Rússia, que a gente estava falando, por conta desse risco da Rússia, congelamentos, etc., a Rússia dobrou seus juros, né? Então a gente está vendo no mundo todo um apertamento monetário, onde se aumenta o juro justamente para conter essa inflação, e quando você aumenta o juro, é claro que é mais difícil de empreender, o custo ali do dinheiro fica mais caro, então consequentemente a economia ela não cresce tanto, né? Então esse que é o fator que o mercado observa, e é claro que se a economia não cresce tanto, as pessoas perdem o poder de compra, perdem a confiança, as ações tendem a apanhar ali, né? Então essa que é a sacada que a gente olha. E também os juros passam a ser mais atrativos. É só observar o Brasil.
o Brasil está sendo um pioneiro, né? Então você observa o Brasil ele está sendo um dos primeiros a puxar esse movimento de contração, a puxar esse movimento de colocar o pé no freio justamente para conter a inflação. Tanto é que se você observar, conforme os juros do Brasil foram subindo, o dólar foi caindo, né? E a gente comentava aqui no canal justamente essa relação. E aí quem dominou esse fundamento conseguiu se preservar e fazer até uma grana, né? Então essa que é a grande sacada, tá, seus capitalistas? Essa que é a grande sacada. Imagina, então, o que está acontecendo no Brasil, acontecendo também na Europa, acontecendo nos Estados Unidos, né? Então é justamente esse freio. E o Brasil só está se beneficiando por conta que nós somos um país que é grande exportador de commodities. Então a gente acaba se beneficiando, de certa forma, dessa inflação, certo? Quem exporta e tudo mais. Mas você pode ver que a maioria das bolsas elas estão em correção, o mercado ele está com medo, né? Pelo cenário que se desenha de apertamento monetário. Aqueles quantitative easing, aquelas injeções de liquidez tendem a parar. Então, tira a gasolina ali que estava fazendo esse mercado explodir e ainda você vai fazer um apertamento que é subir o juro. E todas aquelas empresas zumbis que a gente comenta aqui no canal, aquelas empresas que precisam de juro zero, elas começam a elevar o seu risco de aí sim, né, gerar mais faíscas aí, muita faísca para gerar uma explosão. Como a gente já vai ver um indicador, né, que está apontando isso aí. Se a gente observar também, países de alto risco como a Argentina já estão com uma taxa de juros de 44,5%, pessoal. A Argentina elevou a sua taxa de juros para 44,5% ao ano para justamente tentar combater aí essa inflação. É claro que a Argentina tem muita questão envolvida aqui, até por conta de governos, né, passados ali que deterioraram, acabaram com a confiança da Argentina internacionalmente, né? Então a inflação lá tá pegando, né? A inflação na Argentina tá pegando e justamente eles têm que aumentar os juros para se manterem atrativos. E é claro que isso aqui, né, pessoal, é só a volta do estilingue, né? Por conta aí dos desmandos, muitas vezes, aí estatais, né? Politiqueiros. Muito bem? Vamos seguindo aqui, seus capitalistas. Post do Tavi Costa, da Crest Capital, ele falou o seguinte, olha só, outro indicador de recessão piscando um sinal de alerta. Então, olha que coisa mais linda esse indicador, pessoal. Cuidado com os momentos em que o spread entre a expectativa de confiança do consumidor versus a sua opinião sobre a situação presente está em máximas cíclicas. Olha o que aconteceu, pessoal. Olha o que aconteceu. Quando ele chega nesse topo aqui, geralmente nós temos uma correção. E aqui ele marcou justamente esses momentos, né? 1970, 73, 74, aqui a crise da bolha das .com, né? Aqui a subprime, enfim. Então, quando esse gráfico, né, ele dá essa explosão aqui, geralmente você vai ter uma crise. E nós estamos chegando num momento aí próximo das máximas, né? Então, é um momento para a gente ficar de olho, que a gente já vem trazendo outros indicadores e outros eventos, né, demonstrando como a macroeconomia está deteriorada, e eu acredito que você deveria olhar melhor para o cenário como um todo, né, para você pensar em preservar o seu dinheiro. Ter uma carteira antifrágil nesse momento é extremamente importante, né? Então, a última vez que esse spread, que essa diferença foi tão extremo quanto hoje, foi logo antes do colapso da bolha de tecnologia e da recessão de 1973. Né, pessoal? Então, justamente aqui nós estamos, né, batendo várias máximas aqui no passado, a gente só está atrás aqui da recessão de 73 e da bolha das .com, né? A gente aqui aparentemente já passou aqui subprime, etc. Então é algo para a gente ficar de olho, com certeza, né? É um indicador que, claro, a gente não vai olhar apenas ele isolado, mas ele nos aponta, né, uma tendência, ele nos aponta, né, algo que se repete. E aparentemente a gente está próximo aí de um movimento de correção, tá? Vamos falar aqui rapidamente sobre essa questão do Greenpeace. Eu comentei lá no meu Instagram, lá nos stories, para quem me segue lá.
já viu a minha opinião sobre isso, né, pessoal? Uma babaquice, né? A gente tem que se perguntar quem que financia o Greenpeace, né? Agora os caras querem estragar algo que defende a liberdade do indivíduo de transacionar. Olha só, os caras fizeram sanções contra a Rússia e o que tá salvando às vezes a galera de transacionar é o Bitcoin, né? A gente vê na Argentina, os caras proíbem de comprar o dólar, o que salva os argentinos é o Bitcoin. Então a gente tá vendo hoje muitos casos do fundamento real, da utilidade real do Bitcoin. E agora o Greenpeace, ele vem com essa história que polui, né? Que tem que alterar o código, tem que passar de Proof of Work para Proof of Stake. E claro, isso pode causar uma instabilidade, isso pode causar ali um fork que pode gerar um burburinho ali no mercado, né? Pode colocar em xeque a questão da segurança. É claro que o Proof of Stake é muito mais evoluído nessa questão de ambiental, mas o Proof of Work, pela descentralização do Bitcoin, ele é justamente o que dá essa robustez, essa segurança, né? E eu diria que até esse lastro para cripto. E agora os caras querem encher o saco disso. Só que o Greenpeace ele não faz campanha para fechar as agências bancárias, então, que consomem energia, fechar as agências do governo, que consomem energia, papel. Imagina quanta energia não seria poupada se a Receita Federal desligasse o data center, desligasse todos os computadores e parasse de gastar papel, né? Então a gente também tem que paralisar ali a Receita Federal. Tem que paralisar tudo que gasta de energia e que é desnecessário, tipo o Estado, né? Então é uma hipocrisia do caramba esses caras aí que agora vem encher o saco do Bitcoin, né? E esses caras não falam que, por exemplo, aqui, a ExxonMobil, poxa, é gigante, a ExxonMobil você conhece, é uma gigante do petróleo, pessoal. E agora vai utilizar o gás natural, o gás da extração lá excedente, em energia para minerar os bitcoins. Então a gente não precisa dessas ONGs com objetivos obscuros e quem financia esses caras também tem objetivos obscuros, né? Então a gente não precisa dessas ONGs para melhorar o cenário. O próprio mercado, as próprias empresas aqui, elas vão encontrando tecnologias, né? Então olha só, a Exxon é uma empresa gigantesca, poderosa do petróleo, que agora vai utilizar lá o seu excedente de gás para mineração de Bitcoin. E aí vai ganhando mais lastro. E aí esse mercado vai ganhando mais lastro. Cada vez mais empresas de peso vão entrando nesse mercado, seja para minerar, seja para ter caixa em Bitcoin. E é só o começo. Falando aqui agora de preços, os capitalistas. O Bitcoin está justamente naquela região depois do rompimento daquele triângulo, né? Como a gente comentou. O que eu falei? 47 mil dólares ia ser uma próxima resistência. E ele está justamente batendo cabeça nessa região. Rompendo essa região aqui dos 47, ele pode buscar essa região, né? A próxima resistência vai ser essa região dos 50k, né? Se ele voltar aqui, nada me assustaria se ele conseguisse segurar pelo menos aqui os 44.500, 45 seria bastante interessante ele segurar. Está acima da média de 8, tendência de alta aí no curto prazo. Beleza, pessoal? Só que tem que tomar cuidado aqui com essas resistências que eu falei para você. A principal resistência que eu vejo agora é justamente essa aqui dos 50, 51 mil dólares, tá? Se ele romper essa região dos 50, 51 mil dólares, ele pode subir aí para testar o seu topo histórico, né? Mas claro, a gente tem todo um risco global aí, por isso que você tem que estar antifrágil, você tem que fazer uma exposição inteligente aí da sua carteira. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, link aqui na descrição para você entrar para o Clube dos Capitalistas 2.0. Lá eu falo bastante sobre indicadores e também sobre a carteira, né? Muitas pessoas estavam com dúvida de como é que monta, como é que a gente pensa nisso tudo, como é que investe antifrágil. Eu explico tudo mais nesse link aqui de baixo, que é o link do Clube dos Capitalistas 2.0. Tá rolando um cupomzinho aí de desconto. Beleza, seus capitalistas? Então, de olho nessa resistência dos 47. É uma região muito importante, tá? E ele não pode perder os 44, 45. Seria bem complicado se ele perder. A gente ainda não sabe se ele está numa região onde nós estamos num ciclo estendido ou se nós estamos naquela fase que eu mostro para vocês dos ciclos, né, dos ciclos psicológicos, naquela fase da questão da complacência. A gente pode estar na complacência, então isso aqui poderia ser um respiro, né, para continuar mais baixas. Então aqui ele estaria fazendo um topo mais baixo do que esse topo aqui, então poderia, né, ser apenas um respiro para a continuidade de baixa. Então é muito difícil de saber o que está acontecendo, né?
mais a gente tem que acompanhar então, por isso que eu passei essas regiões aí de suporte e resistência para você ficar de olho. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!